Santo tem que estar neste tempo final. Como corpo místico de crentes, no lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino. E como indivíduo, na alma, não no espírito. Agora, todo tempo e em todo tempo, Deus enviou a um mensageiro em cada era. E chamou e juntou os escolhidos de Deus dessa era. E aí no livro das eras nos fala que cada mensageiro, pois, tem ministros, colaboradores, os quais têm a ordem de difundir, de falar essa mensagem e não acrescentar nem tirar. E Deus fala a um só mensageiro em cada era. Vamos ler essa partezinha, onde Ele nos fala na 265 do livro das eras. Como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Estes mensageiros são chamados estrelas porque brilham como a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E na 169, ali nos diz, 168, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa, em relação à palavra, por essa era. Aí ele escreve Apocalipse 4:1, 1 do 10 a 11, 22:6, 22:16, e uma pedra angular e as eras. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus por revelação às igrejas, tanto a verdadeira e a falsa. A chuva cai sobre os dois, mas recordem que em nenhuma das eras houve essa separação entre o trigo e o joio. Isso seria no fim do tempo. Deixe, não arranquem o joio para que não arranque o trigo. Por quê? Porque aí não estava o ministério que faria esse trabalho. Esse ministério não estava nesse mensageiro, consequentemente não poderia identificar, não poderia falar para que essa palavra produzisse essa separação. Somente o ministério de Moisés e Elias faria isso. Nem nosso irmão doutor William Soto Santiago fez. Não realizou isso, e isso se realizou, e vejam a forma que está se realizando. Como essa palavra causa esse efeito nele, no tempo que tinha que se realizar, essa segregação. Assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitida para todos os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Ele escreve percepção profética. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo a revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. E escreve revelação pelo anjo.
Aí na 169 diz, em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros, que foram fielmente instruídos. Mas, desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário dizer somente o que o mensageiro disse. Recordem, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Que o que saiu de vós é a palavra de Deus, ou somente a vós chegou? Se alguém ao seu parecer é profeta espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 36 ao 37. Aí desenha à direita em cima uma pedra angular às eras e os enumera até o 8. Agregam aqui ou tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissesse o que ele disse, como também o fez Pedro. E eu também advirto mesmo neste tempo, não acrescentar nem tirar ao que se está estabelecendo. Por isso, Deus permitiu que no tempo do irmão Branham se gravasse a maioria das mensagens e ele dizia, falem ou digam o que diz as fitas. Não podiam acrescentar nem tirar. E o nosso irmão William, não é que em muitas ocasiões dizia, está ficando gravado em fitas, está escrito em folhetos, não tirem, não acrescentem, para que quando tudo isso Deus estivesse cumprindo, não falhariam em acertar no alvo e não dar a interpretação individual, mas que, quando se estivesse cumprindo tudo isso, diriam, isso era o que falava o reverendo William Branham. Isso era o que disse o Dr. William Soto. Veja aqui. Ele lhes advertiu que nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que lhes foi dado a eles para as igrejas. Nessa mensagem, a introdução do reino de Deus na Terra, pregada em 13 de abril de 2010, vejam aqui, ele nos fala algo muito importante, diz, agora em cada era, 13 de abril de 2010, em Ciudad Juárez, México. Agora, em cada era, Cristo esteve dando alimento espiritual da palavra para o seu povo, dando ao mensageiro, ao servo fiel e prudente de cada era. E ele dá ao povo da sua era. Recordem que a pergunta de Cristo na parábola do servo fiel e prudente e do mordomo fiel e prudente é: quem é o servo fiel e prudente? Ou quem é o mordomo fiel e prudente? Ao qual o seu Senhor colocou sobre todos os seus bens, isso é aqui na terra, para que lhes dê o alimento a tempo, ou seja, isso é na casa de Deus, que é na igreja do Senhor Jesus Cristo, sua casa. Quem é o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor colocou sobre sua casa? Assim como Deus colocou Moisés sobre a casa de Deus, o povo de Deus, e assim como Deus colocou Jesus Cristo sobre sua casa, como filho sobre sua casa, e agora Cristo sobre sua casa, colocou servos fiéis e prudentes em cada era, um para cada etapa ou cada era, para dar o alimento a esse mensageiro, e esse mensageiro passá-lo ao povo da sua era, para alimentá-los espiritualmente com a palavra de Deus, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante, e também Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 9. E agora? Quem é o servo fiel e prudente? Pergunta Cristo. Será o primeiro, será o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo? Ou haverá outro? Agora diz, quem é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor colocou sobre sua casa para que lhes dê alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, como? Dando alimento a tempo. E ele diz, e o encontra fazendo assim, ou seja, tem que estar vivo. Tão simples assim. Tem que estar vivo. E o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Ou seja que, neste tempo final,
A igreja noiva teria que buscar e teria que ver um mensageiro vivo. Como vai dizer às pessoas, é que eu tenho que esperar, vamos esperar a que ele venha, para que realize o que falta por se realizar. Quando Deus usa o mensageiro e o leva, pode sim usar o ministério que usou nesse mensageiro, mas não pode usar o mesmo véu de carne. Agora, tudo isso somente é para quem será transformado, somente é para os que amam sua vinda, somente é para a igreja noiva, somente é para aqueles que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo, que estariam vendo, recebendo, crendo nele. E o que não entendem agora, vão ir entendendo mais adiante. E somos sinceros com o Senhor. Somos honestos com Ele. E em nós que Ele veja a sinceridade. Se há alguém neste lugar que não se sente assim, que tem dúvida ou alguma incredulidade em seu coração porque não entende certas coisas, mas que está aqui para ver, para depois continuar falando, e tem em seu coração ainda essa parte de que não crê, mas está colado, grudado para ver, dou oportunidade para que se levante e vá para fora. Porque depois, não diga que não foi dada essa oportunidade. Seja sincero com você mesmo. E depois falamos, se é preciso falar algo mais, para que compreenda. Não tentando manufaturá-lo, mas inquirir qual é a dúvida. Ou qual é a parte que não entende. Seja sincero consigo mesmo e não engane a congregação. Há demais grupos que têm suas linhas. Ninguém está obrigado a estar aqui, nem estar seguindo a grande carpa catedral. Tem pessoas em diferentes países que têm suas próprias interpretações e você pode se unir a eles. Ninguém está te obrigando a que fique aqui. Cada um tem o livre-arbítrio. Respeitamos as pessoas e somente o anjo do Senhor é o único que pode dizer qual é o certo e qual é o errado. Se há muitos grupos e muitas linhas, uma tem que ter a verdade. Ou seja que estes grupos que saíram da era onde eles pensam que estão, ficaram atrás e tiveram suas próprias interpretações, mas todos eles, ao final, vão perceber e já quando vierem, já será para esse tempo, os que demorarem, já para esse tempo já é para tomar forças, para passar pela grande tribulação. Já vão ter bastante alimento para se alimentar e se preparar para dar suas vidas na grande tribulação. E se já cruzaram a linha, pois já sabemos que o seu nome será apagado. Mas eu quero dar essa oportunidade, porque vou estar falando certas coisinhas aqui que não vão ser transmitidas, o deixamos aqui em privado, já depois se verá se você o falou, porque a palavra, quando se fala por outro lado, produz um efeito, e em seguida percebe. O Espírito Santo vê tudo, recordem. Sabe onde você vai, o que pensa, o que faz. Não creia que aí podia sair o servo de Eliseu. E ele saiu e pensou, esse está dormindo aí, que eu vou caladinho. Ele disse, não estava meu espírito. E viu tudo o que você estava fazendo. Agora ele entrou onde estava o profeta. É um momento onde, na história bíblica, vemos, nesse ministério aí de Elias, em sua segunda manifestação, tipo e figura
do ministério duplo do Filho do Homem neste tempo final, o qual é o ministério de Moisés e Elias. Ali havia uma obra que estava se realizando, a qual depois o vemos nos dias de Pedro, porque é o mesmo Espírito Santo. Agora a prudência ali esteve a um nível tão e tão alto que nem sequer alertaram a Safira o que tinha acontecido a Ananias. Eles entraram, o tiraram. Vejam, havia uma oportunidade ali. Eu estou dando uma oportunidade aqui. Depois não diga que eu não dei. E em cada lugar que está me escutando, seja você sincero também. E você, em seu livre arbítrio, não está obrigado a escutar. É melhor ser sincero, não comigo, com o Espírito Santo. A obra, Ele está realizando, não sou eu, é Ele. Ali não era Pedro, era quem estava em Pedro. Assim que, a todos que estão conectados, que Deus os abençoe e os guarde. E, em frente com a transmissão, no satélite e na internet, e deixa somente uma câmera gravando. En medio de su iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Porque la segunda